Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 90. Uma força horizontal constante faz um baú de 50 kg subir 6,0 metros em um plano inclinado de 30 graus com velocidade constante. O coeficiente de atrito cinético entre o baú e o plano inclinado é 0,20. Letra A. Qual é o trabalho realizado pela força? E letra B. Qual é o aumento da energia térmica do baú e do plano inclinado? A figura ilustra o problema. Como na maioria dos problemas envolvendo o plano inclinado, o mais conveniente é considerar o eixo x paralelo ao plano inclinado e o eixo y perpendicular a ele, com os sentidos positivos indicados nas setas. Durante a subida, existem 4 forças atuando sobre o baú. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a m vezes g. Como ele pressiona o plano, de acordo com a terceira lei de Newton, o plano reage exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo y. Temos a força horizontal mencionada no problema e a força de atrito cinético contrária ao movimento. Podemos desenhar as componentes da força-peso e da força horizontal nas direções dos eixos. Perceba que o ângulo que a força horizontal faz com o eixo x é igual ao ângulo de inclinação do plano. E podemos identificar um triângulo retângulo formado por essa força e suas componentes. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, Fy, sobre a hipotenusa F. Então, Fy vai ser F vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa F. Então, Fx vai ser F vezes cosseno de θ. Se girarmos o triângulo mencionado de 90 graus em torno da origem dos eixos, percebemos que o ângulo entre a força-peso e a direção perpendicular ao plano inclinado também é igual ao ângulo de inclinação do plano. Calculando o seno e o cosseno deste ângulo, utilizando agora as medidas do novo triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, Px, sobre a hipotenusa P. Então, o Px vai ser P seno de θ, mg vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Py, sobre a hipotenusa P. Então, o Py vai ser P cosseno de θ, mg vezes cosseno de θ. Como durante a subida o baú não se move na direção y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos Py menos Fy tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg cosseno de θ, que é o Py, menos F seno de θ, que é o Fy, tem que ser igual a zero. Passando os termos negativos para o outro lado, a força normal vai ser mg cosseno de θ mais F seno de θ. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força de reação normal. Então, Fc é igual a mc vezes Fn, o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, é mc vezes mg cosseno θ mais mc vezes F seno de θ. Como o problema diz que a velocidade de subida do baú é constante, também se aplica a primeira lei de Newton e a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fx menos Px menos Fc tem que ser igual a zero. Então, F cosseno de θ, que é o Fx, menos mg seno de θ, que é o Px, menos mc vezes mg cosseno de θ, menos mc vezes F seno de θ, que é o menos Fc, tem que ser igual a zero. Perceba que o primeiro e o último termo têm F em comum, e o segundo e terceiro têm mg em comum. Então, podemos reescrever a expressão como F vezes cosseno de θ menos mc vezes seno de θ vai ser igual. E passando os termos negativos para o outro lado, colocando o mg em evidência, fica mg vezes seno de θ mais mc vezes cosseno de θ. Então, o F vai ser mg seno de θ mais mc cosseno de θ, dividido por cosseno de θ menos mc seno de θ.
Substituindo pelos valores das medidas informadas, essa expressão se torna 50, que é o valor da massa, vezes 9,8, que é o G, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo, menos 0,20, que é o μc, vezes o cosseno de 30 graus, dividido pelo cosseno de 30 graus, menos 0,20, que é o μc, vezes o seno de 30 graus. Efetuando esses cálculos aí, dá 430,6 newtons. Então já temos o módulo da força F. Substituindo este valor e o valor das outras medidas na expressão para a força de atrito cinético, fica o Fc vai ser o μc, que é 0,20, vezes a massa, 50, vezes 9,8, que é o G, vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo, mais 0,20, que é o μc, vezes o módulo de F, 430,6, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo. Efetuando novamente os cálculos, dá 127,9 newtons. Temos, portanto, o módulo da força de atrito. Como essas forças são constantes, podemos determinar o valor do trabalho realizado por elas calculando o produto escalar da força pelo deslocamento. O trabalho vai ser F escalar com D, que é o módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno de θ, nesse caso θ é o ângulo entre os vetores. Perceba que o ângulo entre a força horizontal e o deslocamento, que acontece ao longo do plano, subindo o plano, é igual a 30 graus. O trabalho dessa força foi, WF vai ser o módulo da força, 430,6, vezes o módulo do deslocamento, 6,0, vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo entre os vetores. Fazendo essa multiplicação aí dá 2.237 joules. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O WF vai ser 2,2 vezes 10 elevado a 3 joules. Como a força de atrito tem mesma direção em sentido contrário ao do deslocamento, o ângulo entre esses vetores é de 180 graus e o trabalho dessa força foi WFC vai ser o módulo da força de atrito, 127,9, vezes o módulo do deslocamento, 6,0, vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre os vetores. O cosseno de 180 graus é menos 1, e fazendo a multiplicação aí dá menos 767,4 joules. O trabalho da força de atrito retira a energia mecânica do sistema e a transforma em energia térmica. O aumento da energia térmica do baú e do plano inclinado, escrito com dois algarismos significativos, fica T é igual a 7,7 vezes 10 elevado a 2 joules.